Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas questões que são levantadas durante toda a semana aqui no canal, são postadas uns vídeos que nós produzimos, e muitas dessas questões, eu entendo, né, que elas têm alguma relevância do ponto de vista que a gente pode discutir. Eu vou aprendendo muito com isso, porque me obriga até a pesquisar bastante coisa, e eu trago uma posição aqui, não é definitiva, evidentemente, eu gosto também de ver o contraditório, muitas vezes coisas que são ditas, e isso aí vai nos ajudando, lá no final das contas, a criar uma ideia bastante considerável em relação a nós entendermos melhor as empresas, o mercado e até o cenário em que nós estamos inseridos. Esse já é o vídeo de número 19, hoje é dia 29 de setembro de 2024, agora são 10 horas e 30 minutos da manhã. E vamos dar uma olhada no que foi apresentado no canal durante a semana. E vamos começar aqui com o Leandro Silva. Ele pergunta assim, qual a sua opinião sobre a Itaúsa e se eu teria a Itaúsa na carteira do canal. A Itaúsa, então, já é do conhecimento, né? Ela é uma holding e ela possui aqui várias empresas na sua composição. O Banco Itaú, e aqui no canal a gente trabalha com o segmento financeiro, o setor bancário. Então, se olhássemos para Itaú, sim, era uma empresa que se teria aqui no canal. Eu gosto muito aqui da CCR, que é da parte de pedágios de rodovias. Nós temos aqui também uma empresa que eu gosto muito, que é da parte de saneamento, que é a Egea. Ela vem comprando empresas do segmento de saneamento e vejo muito futuro nisso, principalmente depois do marco do saneamento básico. Tem duas empresas aqui, eu tenho pouco conhecimento, mas de energia, que é a Copa, e a NTS, aliás, que eu também não tenho muito conhecimento. Aqui nós temos a Desco, que ela junta um monte de empresas, como se fosse uma holding, né? Ela tem a Deca, ela tem a Hydra, a Duraflor, Eucaflor, tem também a Ceusa. Então veja que a Portinari, e ela trabalha muito no segmento assim, de fornecimento para o mercado de construção. Então, se o mercado de construção está no momento bom, ela praticamente tem todos os itens para dentro inclusive na parte de imóveis. Então, é como se fosse uma empresa com toda essa estrutura para o mercado de construção, e acho até, e veja que quando a gente fala em construção, tem todos esses aspectos, né? Pode ser do ponto de vista residencial, mas também pode ser do ponto de vista comercial, industrial. Depende como vai andar o país. Me parece que no momento o cenário não está muito de acordo. Uma empresa que eu não entendo muito também é a Alpargatas, porque ela está num segmento que eu não tenho compreensão. Então, de todas essas que estão aqui, eu diria que algumas que me interessam, né, que eu estou marcando aqui com a flecha, e dessas 7 empresas, 4 são do meu interesse. As outras eu teria que me aprofundar muito sobre elas para poder entender, e tem uma que eu não gosto, que é a Alpargatas. Então, e ela tem um problema também, a Itaúsa. Ela deixou de ser uma grande pagadora de proventos e começou a ir muito na linha de ampliar o seu portfólio. Então isso aí me deixa afastado. Eu pessoalmente olho com essa restrição. Mas a pergunta em si, que é se eu teria ela aqui na carteira do canal, não teria, porque essa carteira do canal é uma carteira de fundamentos basilares. Ela não é uma carteira. Uma Itaúsa precisa ter um conhecimento e um envolvimento maior. A gente busca aqueles segmentos que são os mais estáveis da economia e que são pagadores de proventos. A Itaúsa não está em segmentos estáveis, como por exemplo a gente viu ali o segmento de construção, o próprio de calçados, né, da Alpargatas. Então ela não está bem nisso e também não é uma grande pagadora de proventos. Daí ela acaba não se encaixando dentro da carteira do canal. Essa questão ela vem do Maurício, e eu tinha comentado aqui sobre a Bolsa e a taxa Selic e mais o Banco Central, e ele coloca aqui, realmente tem que ter paciência, né? Em 2026, eu fiz algumas considerações em relação à gestão como um todo. Em 2026 não se sabe se vai haver uma melhora ou vai piorar mais do que está. 2026 é o período eleitoral das majoritárias do Brasil. Então, são governadores, deputados
estaduais, deputados federais e senadores e presidência da República. Então, eu acho mais ou menos nesse cenário que ele está tentando colocar. A renda fixa segue sendo um bom negócio no Brasil. Eu acho que a questão da renda fixa, do ponto de vista de investimento, acaba atraindo mais o investidor. Mas também, do outro lado, é um indicativo, né, de que é um país que não se desenvolve, porque ele fica só nessa linha rentista e não tem nada que mexa de fato em aspectos importantes, como por exemplo de infraestrutura, que a gente viu agora há pouco, né? Isso aí, se a gente pensar em cenário, claro que vai refletir em empresas como a Itaúsa, ou no caso lá a CCR, e até se for do ramo da construção civil da Dexco. Então é o país como ele é, né? Captar recursos de fora, paga altos juros e reforça normalmente a parte do estatal do Estado, né? E mais uma parte estatal que não é eficiente. Aliás, nós estamos batendo o recorde, né, de funcionários públicos. Então, é um Estado empregador sem que ele gere valor. Então, claro, para quem olha de fora, a única coisa que resta aí como bom investimento é a renda fixa, embora eu não concorde muito com essa ideia. Eu acho que as empresas ainda são melhor, principalmente desses setores estáveis que eu falei agora há pouco. A outra questão, também do Leandro Silva, né, qual a sua opinião sobre a Petrobras e se eu teria ela na carteira do canal. A Petrobras é uma petrolífera com monopólio no Brasil, então a gente já sabe. Eu só acho que ela é muito suscetível a intenções políticas, né? Então já se levou em consideração a hipótese da Petrobras, por exemplo, ir para o mercado, na parte de energia, dos aerogeradores. É bem complicado. Existe um freio para o seu desenvolvimento, que é, por exemplo, a impossibilidade, por questão política, de explorar a margem equatorial. E depois, todo mundo já sabe que o petróleo no Brasil está se esgotando, com exceção desses campos que não estão podendo ser explorados. Então ela fica muito... Aí serve, um governo como esse que nós estamos atualmente, ela acaba servindo como uma base, um apoio político para algumas medidas de interesse exclusivamente político que são adotados. Por conta do monopólio, né, continua ainda com altos rendimentos e também lucros interessantes e pagando bons proventos. Mas quando a gente olha, estende a visão mais à frente, eu acho ela uma empresa bastante suscetível de um setor cíclico que eu não teria numa carteira particular em condições especiais, mas na carteira do canal eu não colocaria, porque a carteira do canal, principalmente desde que iniciou esse novo governo, nós temos focado basicamente em bancos, que é o momento dos bancos. Se o banco que não se desenvolver num governo como esse, tem alguma coisa que a gente precisa olhar de forma diferente. O setor de seguros, que nós estamos vendo os resultados que estão dando na carteira, e de energia elétrica, porque esse aí, independente de qualquer coisa, é necessário o consumo. Então a gente está exatamente nesses três segmentos e nós não estamos dentro da petrolífera, o que me parece até que ela está sendo mais uma vez usada de forma inconsequente. Mas eu sei que tem muitos grandes players aí que têm ações da Petrobras, não tenho nada contra, mas esse setor cíclico para a carteira do canal no momento não interessa. Aqui, pelo Omar Cardoso, nós temos uma questão complexa. Ele coloca o seguinte: nos últimos 4 anos, ele está respondendo a alguém aqui, né, porque ele chamou o Henrique ali, o Banrisul quase dobrou o faturamento, porém o lucro líquido se manteve. Eu imagino que os grandes investimentos em informática, fechamento de algumas agências deficitárias, o pagamento de PDV, são aqueles programas, né, de demissão voluntária, para mais de 8% dos funcionários tenha consumido boa parte da margem nos últimos 2 anos. O que dá a impressão de que o banco está pronto para dar um salto de lucro líquido nos próximos trimestres. Aí
ele coloca assim: o que você acha? Acho que ele está perguntando para mim aqui, né? Então, por isso que não é só por isso, eu achei as considerações no geral, né, interessantes. Eu vejo que o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, ele é um banco ineficiente. Eu acho que essa é a palavra. E ele serve muito a propósitos políticos. Então, por exemplo, a direção passada, ou seja, que até o ano de 2023, ela tinha mais um foco de mercado. A direção atual, se você for ver as conversas, os debates do atual presidente, elas têm um teor político. O atual presidente, lá nos anos 90, no início dos anos 90, ele foi presidente da Caixa Econômica Estadual. Aqui no Rio Grande do Sul teve uma Caixa Econômica Estadual. Depois ela foi extinta. E depois ele teve à frente do Banrisul, ali pelos anos 2006, 2007, e por fim ele encerra sua carreira dentro do Estado como desembargador, então lá na área judiciária agora, no Tribunal de Justiça Militar. Ou seja, é uma carreira toda dedicada ao Estado. Então a gente já vê que é uma pessoa que tem um apelo mais voltado para as questões estatais. É sistêmico, é um sujeito desse sistema. Faz parte do establishment. E essas pessoas, elas não enxergam as empresas como empresas, como tendo que dar esses resultados, e muitas vezes até como acolhendo principalmente aqueles que são do interesse, né? O Banco do Estado do Rio Grande do Sul, mais de 98% das ações ordinárias são do Estado do Rio Grande do Sul. Consequentemente, quem dá as cartas é o governo do Estado do Rio Grande do Sul. E a sua contribuição dentro das receitas, ela tem lá, claro, uma importância, mas não é algo extremamente relevante. Então, ele serve a esse propósito. Então, ele é ineficiente por conta disso tudo que eu estou falando, não necessariamente porque fez o seu plano de demissão voluntária, investiu na parte de informática, até porque no ano passado o que ele trabalhou foi uma quantidade bem grande de passivos trabalhistas. Eu olhei ali para os balanços, não vi que aquilo tenha refletido nesse ano, mas eu acredito que ele vai voltar para os seus patamares antigos de pagamento de proventos. E até um detalhe, que em relação às receitas, que elas dobram, na verdade, as despesas também do banco, justamente é o que leva à sua ineficiência. Eu vou voltar mais adiante no Banco do Estado do Rio Grande do Sul e vou mostrar para você o que acontece, né, com o investimento do Banrisul desde a abertura do seu capital, desde a abertura do capital, desde que foi feito o seu IPO, até o presente momento, se a gente tivesse investido R$1.000. Vou fazer uma simulação. Aqui um comentário do Fábio Máximo, né, ele diz o seguinte, porque neste vídeo aqui, quando o Banrisul pagou seus proventos, a gente tinha uma projeção e lá no final das contas, né, na hora da integralização dos proventos pagos, foi feito um ajuste em centavos, 1 centavo para menos. Então por isso que ele diz assim, de centavo em centavo vai se deixando de receber o que se deveria. E está perguntando, é uma prática normal das empresas ou das corretoras? Não, na realidade é o seguinte, é normal, isso é bem comum de acontecer. Às vezes fica 1 centavo para cima, 1 centavo para baixo. No total, se você pensar, porque o que acontece? Esse 1 centavo não é do provento, é do valor que você vai receber, ou seja, quando você pega o provento pago por ação multiplicado já pelo seu número de ações. Então esse 1 centavo que está ali, às vezes ele vem 1 a mais, às vezes vem 1 a menos. Lá no final das contas, do ponto de vista, se você for contabilizar, não vai fazer diferença nenhuma, nem é um fator importante, mas eu gostaria de ter recebido 1 centavo a mais, mas não é significativo. Temos aqui o Ademir Jacó. Ele diz o seguinte, em relação à precificação de BB Seguridade, faz parte aqui da carteira do canal. Ele fez uma análise aqui, parecida, né, com o que a gente diz no canal. Ele acha que abaixo de R$34 está muito atrativo. Lembrando, né, que aqui no canal nós chegamos a comprar BB Seguridade a R$19, R$19,50, 19 baixo.
Mas a análise que a gente tem feito diante de todo o cenário que tem se apresentado, por isso que o cenário às vezes é mais importante, né, para a gente considerar, é de que BB Seguridade está mudando de preço, está trocando de preço. Então eu acho que a gente vai ter muita dificuldade de ver BB Seguridade voltar para R$29, que eu acho um preço excelente para comprar BB Seguridade. Aos 19 nem pensar, isso aí foi depois do período pandêmico. Ela tem uma parte do seguro vida, então tem a parte de previdência, pessoas recorreram à parte previdenciária, etc. Então deu todo o impacto, ela foi lá para baixo e a gente sabia que aquilo não ia durar para sempre. O que pode acontecer? Que depois, ao responder a próxima pergunta, eu vou mostrar. Se forem confirmadas algumas projeções por conta das decisões de governo que nós estamos tendo. Se o governo andar na direção do que se está imaginando e colocar dentro de um processo recessivo, aí é possível que a gente consiga ver ações como a de BB Seguridade retornando lá para casa dos R$29. Que é o que linka com essa questão aqui do Bolsa Gorda. Poderia comentar em algum momento o racional para se investir em uma empresa que não possui uma rentabilidade presente elevada e se comparada aos seus semelhantes. Porém, é visível que a mesma é precificada pela metade do seu valor contábil, tipo BMG, há algum tempo atrás, cotada a preço sobre o valor patrimonial, 0,45, ou também o Banrisul, que está mesmo nessa faixa de 0,40 alguma coisa. Qual seria o papel desse ativo na carteira e qual o potencial de ativos com essas características? Então aqui a gente vai linkar com a questão do Banrisul e também vamos linkar com o nosso cenário político-econômico. E eu trouxe aqui as ações do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, as ações preferenciais classe B, e aqui vou falar delas em termos de investimentos. Na verdade, eu pego isso aqui lá no Oceans 14, você pode baixar. O original é isso aqui, ó. Então ele tem as cotações desde que foi aberto o capital da empresa, lá em 2007. O valor de abertura, R$ 11,15. Aqui tem a cotação nominal, foi o valor, e a cotação ajustada porque se leva em consideração o ajuste pela variação do dólar. Então foi assim que abriu. Em 2017, portanto, nós estamos, 2007, né, nós estamos falando de uma empresa com 17 anos dentro do mercado. E neste quadro aqui, eu coloquei os proventos que foram pagos, eu estou fazendo uma simulação, por exemplo. Se lá no início eu tivesse investido R$1.000, ou seja, se eu tivesse R$1.000, eu teria comprado conseguiria comprar 89 ações. E eu teria um patrimônio, então, por conta dessas ações, de R$ 992,35. Era o que eu conseguiria. Então a gente vai vendo aí, se nós fizéssemos reinvestimentos, né? Por exemplo, aqui ó, em 2008, o que aconteceu com a empresa? Ela pagou 72 centavos por ação. Eu estou considerando o final do ano, como se eu juntasse todos os proventos e depois comprasse ações. E o preço da ação aqui caiu para R$ 5,60. Isso aqui em 2008. A gente precisa lembrar que 2008 foi o ano do subprime, né? Então vai abrir ali o 2019, aliás, desculpa, 2009, com R$ 5,75. Então teve a crise do subprime, que foi aquela crise do mercado um pouco imobiliário, um pouco financeiro dos Estados Unidos, e eram aqueles... Eu já expliquei aqui no canal, né, o que acontecia, né, dentro daquela época. Mas veja que depois a ação ela chegou a estar cotada aqui ó, a R$ 19,50. Se você quiser que eu fale do subprime, você comente ali, e eu posso abrir um momento para trocar esse assunto. Mas olha o que acontece aqui ó, em 2015, que é o que eu queria falar do horizonte político. A ação volta para R$ 5,86. E o Banrisul, nesse meio tempo, veio pagando aqui ó, 72 centavos por ação, depois pagou 56, 77 centavos, aliás, 72, 77, 88 centavos, 68 centavos, 83 centavos, e aqui até foi um ano que pagou mais, aqui 91 centavos. Então nunca chegou a R$1, né? O que acontece nesta época aqui? Porque foi quando nós tivemos o maior processo recessivo do Brasil, inclusive a recessão maior do que países em tempo de guerra.
foi no governo Dilma, depois do fim do boom das commodities, lá no início dos anos 2000. E é curioso porque a forma como foi conduzida a política naquela época, a política econômica, é igual a essa que nós estamos vendo hoje. Exatamente a mesma, até um pouco piorada. O que beneficiou o governo lá foram as commodities, nesta vez foi o superávit primário que foi fechado no ano de 2022. Então, respondendo para Banco do Estado do Rio Grande do Sul e também para a BB Seguridade, que era o retorno dos preços, né? Se acontecer a mesma coisa que houve aqui, a gente pode ver esses preços regredindo a esses valores. Eu não digo 5,80 ali, mas na ordem dos R$8. Será que aconteceria isso? Tem que ver o que a gente tem que ficar de olho, né? O que nós temos aí pela frente, assim que toda essa questão dessa gestão de política econômica começar de fato a se desvendar. Agora, respondendo à questão do Banrisul especificamente, então veja que durante todo esse tempo, né, o Banrisul ele anda de lado. E se nós considerarmos o ano agora de 2024 e os proventos que foram pagos até o presente momento, 55 centavos, veja que tem compatibilidade lá com o passado, inclusive, né, em termos de pagamento de proventos. Se nós voltarmos aqui, ó, a 2009, foi mais ou menos o valor. Mas eu acredito que o Banrisul deva pagar mais uns 12 centavos, indo para a ordem dos 67 centavos. Se ele pagar 67 centavos, ele vai ficar aqui muito parecido com 2021, que é logo depois da pandemia, ou parecido aqui, ó, com 2013, alguns anos antes de nós mergulharmos naquele processo recessivo. Para o presente momento, o patrimônio, se você tivesse investido aqui, ó, comprado 89 ações, depois indo comprando aos poucos aqui, conforme os proventos que você receberia, terminaria com, vou dar uma clareada aqui só para a gente ver, com 246 ações, e você teria um patrimônio hoje de R$ 2.829. Veja que, se você pensar em patrimônio, isso não é uma boa alternativa. Como proventos, eu acredito que sim, só que eu levo em conta uma questão aqui, que é o fato de eu não olhar especificamente para o patrimônio. Não, isso não é a parte que me interessa. Me interessa são os proventos pagos. O Banrisul já chegou a pagar perto de 10% de dividend yield. Então, qual seria o papel desse ativo na carteira? Pagamento de proventos, sem que refletisse no patrimônio da carteira do canal. Isso, para mim, é o mais importante, até porque o objetivo principal daqui do canal é exatamente a média mensal que nós recebemos, que está hoje, nós estamos buscando R$ 3.800. O Eduardo Balbino Neto, aqui, ele diz o seguinte, ó, a TRP não participou dos leilões, leilão que teve no dia 27, sexta-feira, visando o fim da RBSE, e a sua visão não deveria, a sua visão que diz da TRPL4, não deveria ir com maior apetite. O que eu acho o seguinte, que ela já ganhou dois leilões grandes, a TRPL4, né, a ISA-CETEP, ela já ganhou 2 leilões. Esse leilão de agora foi um leilão pequeno, e quem tirou a melhor sorte foi a Indy, pegou a maior parte. E aí o que acontece? Para você participar do leilão, não é só participar do leilão, você precisa buscar o recurso. E se você acompanha aqui o canal, né, a TRPL4 já lançou várias debêntures, ou seja, ela aumentou seu endividamento, provavelmente vai refletir nos proventos, até que esses projetos comecem a entrar e, consequentemente, esses projetos estão andando na direção de suplantar quando lá na frente, em 2028, parar de pagar a RBSE, que é o que vai acontecer. Então ela vai ficar mais ou menos no 0 a 0. Para que ela possa avançar para outros leilões, na minha visão, né, do que eu tenho acompanhado a empresa, é necessário que um ou outro projeto comece a entrar em funcionamento, comece a receber as receitas anuais permitidas e, consequentemente, bom, agora tendo receita, é possível fazer uma nova dívida, porque não dá para crescer só baseado na dívida, né? Senão vai parecer o Brasil, assim, o que o governo atual está fazendo de aumentar a dívida, mas você não tem os projetos ainda para entregar e não tem os resultados aparecendo. E aqui nós temos o Carlos Henrique Muniz Caldas, ele diz o seguinte, ó, AS Brasil, nos preços atuais, R$ 11,67.
Essa aqui é uma pergunta difícil, né? Diante disso, provavelmente a Auren irá desembolsar um valor menor para a conversão das ações, pois um percentual significativo de acionistas irá se desfazer das ações da AES. Eu não acho isso, porque eles vão cumprir o que está dentro do edital, é o que eu acho, né? Eles vão andar na linha do edital. E o edital já estabeleceu o preço, então eu acredito que isso não vai acontecer. Esse movimento que a gente está vendo acontecer aí de subida dessas ações é interessante justamente para quem está querendo se desfazer dessas ações. Mas se você possuir as ações, quando chegar, vai ser agora em outubro, quando houver o fechamento do negócio, eu tenho a impressão que ao receber o valor, as pessoas vão receber menos do que estão comprando, porque não é só, a gente precisa entender assim, na relação de compra e venda de ação, né? Tem alguém que está comprando e alguém que está vendendo. Tem os dois lados. Alguém vai parar com essas ações na mão. Por que a AES Brasil, por exemplo, a Auren, por exemplo, ela compraria a ação a 11,67 se ela vai pagar R$ 11,55? Não faz sentido. Então é um fenômeno esquisito, que nós só vamos compreender depois quando fizer o fechamento da operação. Mas nós já fizemos a posição, né, já explicamos aqui no canal, e não acho que vai acontecer esse fenômeno aqui, ó, a possibilidade da Auren surpreender com distribuição precoce de dividendos ou JCP em 2025. Eu não acho que isso vai acontecer. Muito pelo contrário, até lançou agora, eu não falei aqui no canal, mas ela lançou uma debenture, né? É bem significativa, o que eu acho que provavelmente vai utilizar também isso como parte da compra dessas ações que pertence à AES Corporation. É o que eu acho que vai acontecer. Então, eu não estou confiante nisso. A Auren talvez volte a pagar proventos, a exemplo do que foi a CESP, né, no passado, até por toda a limpeza que ela está fazendo. Acredito que a partir de 2026, eu colocaria no meu horizonte isso, 2026. E assim, mais um vídeo, dessa vez com muitas questões, por isso que a gente demorou um pouco mais, mas espero ter respondido a todos. Se ficou alguma dúvida, coloque aí embaixo para nós, que no próximo domingo nós voltamos com as respostas. E dito isso, eu vou ficando por aqui, me despeço de você, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.